Estamos de volta com o nosso Manhã Total, hora de falar sobre saúde. Bom dia, Fernando Prado, tudo bem com você? Bom dia, Patrícia, é verdade, né? Saúde é fundamental. Sim, é. E hoje nós vamos falar então da importância do equilíbrio da mente. Olha, saiba que a mente saudável ajuda a manter a saúde do seu corpo. E se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, com a gente. Participe com a gente. Nosso WhatsApp está na tela daqui a pouquinho, 99897.000. Já pode mandar sua pergunta, né, Patrícia? Estamos aguardando. Com certeza. Olha só, Fernando, algumas dores e sintomas em que a medicina não consegue identificar facilmente podem ser causadas pelo psicológico, viu? Para isso, eu e Fernando Prado, nós estamos recebendo aqui o psicólogo Wesley Nazaré. Seja muito bem-vindo para bater um papo sobre este assunto que aflige muita gente. Bom dia, Wesley. Bom dia, obrigado pelo convite para falar de um assunto tão importante que é fundamental que nós saibamos de onde vem o tiro, né? De onde está vindo os sintomas, os sinais que muitas vezes assolam muitas vidas por aí. Então, o que vem a ser as doenças psicossomáticas em âmbito geral? Bom, eu acho que em âmbito geral a gente tem que pensar que tudo está interligado, né? Muitas vezes a gente pensava que alguma doença era só de causa orgânica, física, né? Então, por exemplo, é fácil distinguir quando você tem um problema numa perna, num pé, que está quebrado e então está visível. Mas muitas vezes nós sofremos sintomas que vão ser avaliados e não se acha nenhuma causa específica. E quando a gente começa a ter dificuldade de achar origem, muitas vezes está interligado com essa parte emocional. Que aí a gente pode pensar em mente, cérebro, não só a situação interna do psicológico, mas também o ambiente. Um ambiente de crise, por exemplo, muitas pessoas começam a adoecer. E aí manifestar doenças pelo corpo, de ordem gástrica, por exemplo, problemas no sono e por aí vai. Então é a interligação entre corpo e mente. E é sobre isso que a gente vai falar agora com o nosso público, né, Fernando? Nós somos nas ruas ouvir a população a respeito desse assunto. Vamos conferir? Bruno, roda pra gente, por favor. Patrícia, eu conversei com um monte de gente aqui na Praça do Vilela e por conta desse nome complicado, doença psicossomática, muita gente não sabe o que é, mas a maioria já passou por isso. Quer ver? As pessoas estão sendo muito estressadas, né? Então, trabalho, muita conta, a crise, salário mínimo baixo e o estresse aumenta e isso fica mais recente. Eu não sabia o nome, mas sim. Mas já passou por isso? Já, com certeza. Às vezes dói a cabeça, outro dia dói tudo, né? Da cabeça, os pés também. A gente é cheio de dores. Causa nervosismo, né? Pessoas que não dormem direito, tá preocupado com alguma coisa, né? Então vai juntando tudo. E a senhora já passou por isso? Claro. Cada vez mais a gente vê no trabalho, na clínica, o quanto que o psicológico está afetando o físico, porque na verdade a gente é tudo, a gente é mente, corpo, alma. E a gente tem que se entender enquanto um todo, de maneira integralizada. Pressão demais, a gente fica pressionada e acaba causando dor de cabeça. Viu só? A nossa telespectadora, a gente tem que se entender como um todo, né? Sim. Mente, corpo e tentação, né? Tudo está interligado, a gente precisa cuidar não só, porque muitas vezes a gente pensa muito, precisa emagrecer, cuidar do meu corpo, mas a gente precisa também cuidar dessa parte que é o equilíbrio entre as emoções, os comportamentos que geram saúde e a gente esquece um pouco disso. Eu me preocupo com isso, até porque efetivamente como é que a gente está, o que a gente tem feito, Wesley, para que essas doenças se manifestem? A gente está com muitos pensamentos negativos, a gente não está conseguindo perdoar muito bem, nos perdoar o outro. São ressentimentos guardados. Ressentimentos, mágoas, é disso que a gente está falando, é disso. Que não se resolvem pelo perdão. Eu acho que é um somatório, né? Eu acho que nós vivemos numa época de muita informação, de muita velocidade. Eu acho que nunca se trabalhou tanto como nós trabalhamos hoje. O trabalho tem tomado conta de várias áreas. E também eu acredito que as relações estejam prejudicadas, né? Quando a gente fala de perdão, a gente está falando talvez em problemas que não resolvidos, em tempo que não é disponibilizado nas relações mais importantes. São filhos que estão sendo terceirizados, né? E as pessoas não têm mais o contato de diálogo, de conversa. Então isso tudo vai se somando. O problema, quando a gente vai deixando acúmulos, resíduos na emoção, claro que o pensamento é que provoca esse tipo de emoção negativa. E se a gente tem muitos pensamentos negativos, muitas obsessões, né? Eu quero uma coisa só e não penso num todo,
isso vai se acumulando e provavelmente implicando no corpo. Eu costumo falar que a gente tem que pegar uma vassourinha e varrer as gavetas, né? Vamos limpá-las, né? Deixar as pontas daqui para frente. O passado já não interessa mais, né? Principalmente quando aquilo que está nos incomodando, a gente tende a simplesmente não resolver. Então, chamar uma pessoa para conversar. A história do perdão, né? As religiões falam muito sobre isso, mas a ciência se debruça também sobre esse aspecto. Tema, né? Recentemente foi defendida uma tese de mestrado aqui na Universidade Federal de Uberlândia sobre o tema e que a gente sabe da importância disso para a saúde global, para a saúde das emoções. Sim. Então, a gente tem que trabalhar o espiritual, a gente tem que trabalhar a parte de leitura, de a gente entender um pouco mais sobre como que nós estamos vivendo e tocando as nossas vidas. Né? Nós temos já perguntas, tem muita pergunta chegando pelo WhatsApp, mas eu vou começar pelas cartelas aqui que chegaram pelo telefone. Pode ser? Claro, claro. A primeira na tela, por favor, Bruno. Olha só, Wesley. Como é diagnosticada a doença psicossomática? Acontece por exclusão, caso a medicina não consegue diagnosticar, e daí procuramos um psicólogo? A pergunta é do Pedro Henrique, bairro Lídice de Uberlândia. O Pedro tocou num assunto muito interessante. Primeiro que nós não podemos fazer uma generalização. Olha, isso é emocional, isso é psicológico, sem ter antes feito um diagnóstico diferencial. O diagnóstico psicossomático ele é feito quando as outras causas biológicas e de outra ordem não foram constatadas por exames e outros exames clínicos. Aí a gente pode pensar em diagnóstico diferencial, então, psicossomático. E também tomar cuidado quando a gente só fica buscando as causas biológicas, vai ao médico o tempo inteiro, tenta hospitalizações, exames atrás de exames. Saber se olhar. E olhar porque certamente tem alguma coisa acontecendo, né? Tá interessante. Patrícia, chega aqui uma pergunta do Cristiano, do bairro Tibério, estado de Uberlândia. Muito obrigado pela participação. Ele diz que sente dores de cabeça que vêm do nada, segundo ele. Tonturas, vertigens. Vai ao médico e eles não dão diagnóstico. Pode ser alguma questão psicossomática? Eu acredito que, por exemplo, o estresse, altos níveis de estresse, pode interferir, por exemplo, na tensão muscular. E aí esse trapézio, por exemplo, é onde passa o líquido da coluna para o cérebro. Certo. Muitas vezes tensionado, o músculo, por conta do estresse, pode ocasionar dor de cabeça. Então, a pessoa está tendo dor de cabeça e não sabe a origem e pode ser, por exemplo, esse fator do estresse. A gente percebe que a ansiedade e o estresse, ele está muito relacionado, né? Muito interligado, muito interligado. Eu acredito que, por exemplo, o corpo manifesta todas as emoções. E nós vivemos num caldeirão de estresse, um caldeirão de ansiedade. Bombardeio de emoções. O tempo inteiro. De ansiedade, né? E como que a gente vai fazer com essas emoções? Aí eu te pergunto, né? Então, é a pergunta do José Humberto aqui do bairro Luizotti. Wesley, existe algum exercício para a mente? Pensar só coisas boas, positivamente, acho que esse já é o primeiro caminho, né? Não? Pensar positivo é um caminho, mas também fazer uma revisão, muitas vezes, daquilo que a gente está se comportando, pensamentos e comportamentos. Se eu olho o mundo e começo a perceber o mundo sempre pelo lado negativo, eu preciso fazer uma crítica a mim mesmo, eu não estou generalizando as coisas, mas eu também preciso de comportamentos que me geram recompensas saudáveis. Nós vivemos muitas vezes por obrigações, vivemos muitas vezes sem um momento feliz num dia. E isso é óbvio que vai acumular e vai jogar para o corpo, para que o corpo manifeste. Então, por exemplo, vai supitar. A ansiedade ela vai para qualquer lugar. Vai para o estômago, vai para o intestino, vai para o coração, vai para o sono, pra cabeça. Vai para a libido. Eu tenho inúmeros pacientes que queixam-se de falta ou baixa de libido por questões vinculadas ao estresse e à ansiedade. E muitas vezes a gente tenta outras alternativas e não busca a principal, que é equilibrar a nossa vida. A gente quer o remédio, né, Wesley? A gente quer o remédio rápido. Tem algum remedinho aí, né? O melhor seria trabalhar a ansiedade na sua base, que são os pensamentos e os comportamentos. Olha só, tem mais uma pergunta aqui. Vamos lá na tela pra gente, que está relacionado ao libido que você tinha falado. Wesley, sou muito preocupado com questões financeiras e desde que fui demitido e voltei para o mercado ganhando muito menos, eu me sinto mal, com enxaquecas constantes e até com impotência sexual. É possível que seja meu psicológico fazendo tudo isso ou realmente há outros tipos de doenças
que eu esteja desenvolvendo. João Carlos, da cidade de Uberaba. Bom, o João tocou também num assunto muito importante. Quando se fala em psicossomática, a gente tem que também pensar no ambiente, nas situações sociais. Nós vivemos, por exemplo, tem muitas pessoas vivendo desemprego, problemas financeiros e outra sorte. E, claro, isso gera estresse, gera ansiedade, gera um problema que a pessoa começa a competir. Quanto mais ansiedade e mais estresse, menos libido. É inversamente proporcional. Quanto mais ansiedade e mais estresse, menos, por exemplo, desejo, apetite, vontade de conversar com os amigos, isso vai competindo dentro da pessoa. Então, se é um problema que precisa ser resolvido, precisa ser resolvido na base. Sim. Claro, trabalhar para que ele tenha uma recolocação no mercado, mas trabalhar também dentro dele, porque isso pode impedir que ele, inclusive, participe de uma seleção, seja bem qualificado e a gente tem que equilibrar isso tudo. Eu sugiro que ele procure um profissional. Okay. Tem uma pergunta que chega pra gente de Presidente Olegário. Ela diz o seguinte: minha filha de 13 anos reclama de arritmia, faz exames e não consta nada de arritmia, né? Seria psicológico? Então tá aí com o coração. É a Lucilene, né? Lucilene, obrigado, Lucilene. Então, primeiro, como aquela história do diagnóstico diferencial, ela precisa passar por um cardiologista, né? Caso não seja verificado nenhuma causa orgânica, a gente pode pensar que a ansiedade e o estresse também altera frequência cardíaca. A arritmia já é um problema, um sintoma dentro de um quadro de cardiopatia. Sim. Mas, por exemplo, taquicardia, aumentar a frequência do coração do nada, pode ter a ver com a síndrome do pânico, algum tipo de transtorno de ansiedade. Mas eu sugiro que passe primeiro por um cardiologista e depois cuide dessa parte psicológica. Uma outra forma também que a gente percebe também é através do suor também, né? Muita gente com suor excessivo, sudorese, isso né? também, essa sudorese, ela às vezes está demonstrando, né? Porque a gente pensa que, por exemplo, a taquicardia, a sudorese e outros sintomas físicos são características da evolução da nossa espécie. No medo, a gente precisa do coração batendo muito rápido para a gente poder correr ou lutar e precisa do suor para poder refrigerar o corpo. Só que a gente, às vezes, está diante de uma prova, sentado, e está pingando suor porque foi ativado sem necessidade esse sistema do medo. E aí começa a trazer prejuízos, inclusive, ao corpo, se isso for ativado muitas vezes. Bem pontuado. Vamos à próxima pergunta aqui na tela, por gentileza. Olha só, Wesley. Tive um relacionamento em que eu tinha muitos ciúmes dela e todos os dias eu passava mal. Uma vez, um amigo dela tentou beijá-la. Quando ela me contou, fiquei com muita dor de cabeça e febre. Depois de entender melhor meu corpo, procurei fazer terapia e melhorei muito. Marcelo Antunes, bairro Santa Mônica, Uberlândia. Relacionamento, né? Parabéns ao Marcelo, que percebeu que estava saindo do controle dele, buscou ajuda, né? Para entender isso, né? Quem, né, não diz, olha, eu sofro por amor, até dói meu coração. Essas palavras, essas frases a gente ouve constantemente nos consultórios, no nosso consultório e em outros. E temos que dar ouvido a elas, né? E claro, temos que dar ouvido porque o sofrimento humano não pode ser desprezado. Muitas vezes a gente fala, isso é psicológico, larga disso, deixa pra lá. É bobagem. É sofrimento. Claro. E muito. E às vezes as pessoas, né, não foi o caso do Marcelo, felizmente, alguns vão ao cúmulo do suicídio por conta de sofrimento em questões amorosas. Sim. E se é importante para a pessoa, se está causando dor, é preciso tratar. Se ela não conseguir sozinha, ela pode começar essa busca que o Marcelo fez, por terapia, por buscar orientação, por entender melhor esses mecanismos do ciúme, por exemplo, ciúmes que levam a crimes passionais. Antes de entrar para a violência, entre para cuidar de si mesmo, né? Tá certo. Quanto que é importante cuidar da gente. Fica o alerta, né? Fica a orientação, não é, Fernando? Sem dúvida alguma. Pensar, cuidar mais da gente, assim como o Wesley disse, né? Não ignorar as nossas próprias emoções. Tantas participações aqui. Muito obrigada a você que mandou sua pergunta. Infelizmente, olha, a gente não conseguiu responder todas, mas depois a gente traz novamente esse tema ao Manhã Total, que é tão importante. Wesley, mais uma vez, muito obrigada pela presença e um ótimo dia. Eu que agradeço, estou à disposição para outras perguntas e outras participações. Tá Obrigado. certo. Excelente participação, excelente contribuição. Um ótimo dia, Obrigado. viu? Tchau, tchau.